A rádio que toca a palhoça. Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast onde nós estaremos dando continuidade ao tema medicamentos nos diagnósticos de transtornos mentais. Estamos aí com Renascer Psicologia Especializada. Não esqueçam de ir lá me seguir, renascer.psi.especializada. Estamos aqui novamente com o farmacêutico Itamar Domingos. Muito obrigada, Itamar, por novamente estar conosco aqui, colaborando aí com os nossos ouvintes, num tema tão importante que é o uso de medicamentos em diagnósticos de transtornos mentais. Mas para começar a nossa conversa hoje, eu gostaria de estar fazendo uma pergunta para você que tem a ver com interdisciplinaridade. A importância do trabalho interdisciplinar na saúde mental. E na minha trajetória profissional, eu sempre senti falta do profissional farmacêutico nas equipes. Eu já tive a oportunidade de trabalhar na rede, na rede pública, e também na iniciativa privada, no atendimento hoje clínico que eu realizo, eu vejo que tem, por exemplo, ainda bem, já tem uma aproximação maior entre psicólogos e psiquiatras. Mas eu não vejo o farmacêutico, né? Então, eu gostaria de estar ouvindo qual o seu olhar, qual a sua visão a respeito da importância desse profissional. Porque, por exemplo, eu vejo muito farmacêutico na rede atuando somente na dispensação de medicamentos, mas não junto à equipe, discutindo, na orientação, inclusive a família. Qual a importância que você vê do farmacêutico compondo as equipes, tanto na rede pública quanto na rede privada? Bom, vamos iniciar então, né? Veja, hoje nós temos o conceito de equipe multidisciplinar em saúde, né? Isso exige a presença de mais de um profissional, né? Nós entendemos, nós estamos no século XXI, então existe um entendimento hoje por parte da ciência de que todos os profissionais devem fazer parte de uma grande equipe onde cada um atua dentro da sua especialidade, né, ou do seu conhecimento maior. Por exemplo, né, há alguns anos era muito comum nós termos um diagnóstico psiquiátrico e toda a condução do tratamento ser basicamente o encontro do paciente com o psiquiatra, e o resumo do tratamento era o medicamento. Era a tomada do medicamento para exercer o efeito farmacológico, o efeito terapêutico esperado. Essa visão mudou. Então, algum tempo depois, houve a introdução da psicoterapia. Hoje, praticamente, eu desconheço um psiquiatra, por exemplo, né, que dependendo do diagnóstico ou da sua desconfiança em relação ao quadro clínico apresentado por um paciente, não o encaminhe, por exemplo, para uma psicoterapia, né? Essa é a realidade dos nossos dias, né? Cuidados no ato da administração do medicamento, pessoal de enfermagem, né? E a orientação, horários de tomada, como devo tomar, toma isso antes, toma isso depois ou toma isso concomitantemente. Essa questão pertence ao farmacêutico. Nós temos nos hospitais escola uma maior facilidade em formar equipes multiprofissionais e seguir as diretrizes do SUS, inclusive, ou da Organização Mundial de Saúde. Existe isso hoje preconizado no mundo inteiro. Em outros países isso é muito mais comum. Eu acredito que o Brasil já evoluiu bastante, né? Mas precisamos muito mais, especialmente a formação de equipes multiprofissionais, multidisciplinares nos hospitais privados, né? Nos hospitais de escola, os hospitais que oferecem residências, né, multiprofissionais, esta é uma realidade. Mas nos hospitais que não têm esse tipo de oferta de serviços e de formações,
isso ainda inexiste. E até os pacientes que vêm, por exemplo, até mim, para o atendimento clínico, eles ficam descobertos desses profissionais, porque eles têm o contato com o médico e com o psicólogo, na grande maioria das vezes. Por isso a Renascer tem essa proposta que eu considero inovadora, porque a Renascer, psicologia especializada, ela tem essa proposta de um novo conceito em saúde mental, de ter um profissional como você, que é altamente capacitado, prestando esse serviço de assistência farmacêutica às pessoas de uma maneira geral que tiverem interesse, né, ou que precisarem, né? E aí eu já queria emendar um outro assunto, porque eu vejo o farmacêutico como um profissional muito capacitado, muito qualificado também para esclarecer, explicar de uma maneira simples para os usuários de como os fármacos ou os medicamentos agem no sistema nervoso central, nos quadros, por exemplo, de ansiedade ou depressão. Então, eu gostaria que você estivesse explicando de uma maneira simples como é que funciona isso. Perfeito. A isso, tecnicamente, nós chamamos de mecanismo de ação dos fármacos, né? E quando nós falamos dos fármacos psicoativos ou psicotrópicos, né, que são aqueles medicamentos legalmente controlados, né, e prescritos por profissional habilitado, né? Em tese, os psicotrópicos deveriam ser prescritos unicamente por psiquiatras, né? Mas hoje se vê, né, uma prescrição e um acesso generalizado a essa classe de medicamentos, né? Isso é muito perigoso. Veja, as substâncias psicoativas agem no conjunto, eu vou assim chamar, no nosso conjunto de neuroquímicos. Os neuroquímicos, que eu vou traduzir por neurotransmissor, provavelmente, né, um ou outro paciente que lê a bula do medicamento, ele está familiarizado com o termo neurotransmissores. Então, veja, o funcionamento do nosso sistema nervoso central depende da neurotransmissão, que essa neuroquímica flua em condições fisiológicas, né, em condições esperadas. Quando eu tenho alterações na produção, né, ou na ação desses neuroquímicos, que são as substâncias, as biomoléculas presentes no nosso sistema nervoso central, cérebro e tronco encefálico, que fazem a comunicação entre os neurônios. Quando eu tenho uma baixa na produção de um ou outro neurotransmissor, eu posso vir a apresentar um distúrbio psiquiátrico. Eu vou me enquadrar nessa categoria de ter um diagnóstico, né, psiquiátrico, com uma doença definida qualquer. Então, existem medicamentos que estimulam a produção desses neuroquímicos, desses neurotransmissores, para que eles possam agir adequadamente no meu sistema nervoso central e inibirem o efeito, aqueles sintomas característicos daquela doença, certo? Existem medicamentos que bloqueiam a ação, que neutralizam a ação. Você poderia dar um exemplo para a gente? Por exemplo, num caso de ansiedade ou de depressão. Depressão. Ansiedade e depressão, normalmente, né? São os mais clássicos. Caminham juntos, né? E a depressão está aí realmente uma doença que incapacita, né? E é bom que se fale que a depressão tem sido diagnosticada cada vez mais precocemente nas pessoas, né? Especialmente em pessoas jovens, com vida laboral ativa, e a depressão realmente é uma doença que tem feito vítimas no mundo todo por uma série de circunstâncias, né? Que aqui, enfim, não nos cabe entrar nesse momento. Mas, enfim, vamos admitir então que o paciente vá ao médico porque apresenta sintomas. Olha, quais são os seus sintomas? Olha, eu não tenho mais atividade, eu não me sinto mais ativo, eu estou mergulhado num quadro de tristeza, eu estou desanimado.
A palavra desanimado, que é o contrário de animado, vem do latim anima. Anima significa alma, né? É como se a pessoa estivesse sem alma, que a ânima é aquilo que nos diferencia dos vegetais. Então, os animais possuem ânima, né? Que é o que nos movimenta, que é o que nos faz pensar, etc. Olha, numa conversa com um psiquiatra e relatando outras situações do dia a dia desse paciente, vamos admitir que o psiquiatra chega à conclusão que esse paciente, então, está sob uma condição depressiva. Então, ele vai prescrever um medicamento controlado, né, chamado de antidepressivo. Né? O que o antidepressivo vai fazer? O antidepressivo, nosso sistema nervoso central, vai ativar algumas áreas, né, algumas regiões do nosso sistema nervoso central, né, lá no âmbito do neurônio, e vai fazer com que aqueles neurotransmissores, vou lhe dar um exemplo, serotonina, né? O paciente que lê a bula deve estar habituado com esse termo, serotonina, dopamina, norepinefrina. Essa substância agora, ao ser tomada, dissolvida e absorvida, vai fazer o chamado efeito terapêutico, que é o efeito esperado, que vai fazer com que aquela baixa de neurotransmissores, né, que pode ser circunstancial, seja gradativamente elevada e que eu passe a apresentar, então, um comportamento muito próximo do comportamento habitual, esperado. Ou seja, aumenta a produção de serotonina. Sim, serotonina é só um exemplo, né? Existem outros neurotransmissores envolvidos também, nesse caso, sim, tá? Mas estou dando esse exemplo porque é um exemplo muito comum, muito falado hoje. A mídia fala muito, né? Mas, de uma maneira geral, os medicamentos, então, eles agem no sistema nervoso central para produzir algo que está sendo produzido né, em pouca quantidade, ou então para, digamos, diminuir que está um neurotransmissor que está sendo produzido em excesso, por exemplo. Sim, por exemplo, um neurotransmissor, por alguma razão, inibitório, né, e que faça com que a pessoa tenha determinados sintomas. Então, hoje nós temos um arsenal, que nós chamamos de arsenal medicamentoso, e o médico, então, vai fazendo ajustes. Certo. Vai fazendo ajustes na posologia, certo? E também avalia o tempo necessário dessas tomadas. Tá. Uma outra questão, eu sempre me preocupo muito com o tempo, porque passa rapidinho. Eu quero aproveitar o gancho, e assim, eu atendo muitos pacientes jovens. Pois é. Com quadros de depressão, de ansiedade, de transtorno bipolar, ou seja, vários, né? Mas, infelizmente, cada vez mais jovens usam substâncias psicoativas como cannabis, como cocaína, como êxtase, né? Pensando na ação dos medicamentos no sistema nervoso central, quais seriam, digamos, as possíveis interações que poderiam se dar aí no uso paralelo, né, de medicamentos e outras drogas, né, para que possa dificultar ou prejudicar ou até impedir que aquele tratamento se torne eficaz? Exatamente, né? Hoje é muito comum na população jovem, né, o consumo de substâncias ilegais, que nós chamamos de ilícitas, né? Existe um acesso muito facilitado, né? Inclusive a medicamentos legalmente existentes, né? De alguma forma as pessoas têm muito acesso hoje a medicamentos que surtem determinados efeitos e que são bons para o usuário, né? E que em algum momento lhes permitem sentir prazer, né? Ou lhes deixam mais calmos numa situação estressante, numa situação em que eu estou agitado, por exemplo, eu me acalmo. Medicamentos abusivos para o controle do sono. É muito frequente hoje pessoas terem insônia, né? Relatarem insônia. Então eu preciso de algo que me tranquilize. Muito bem, vamos tentar entender um pouco da sua pergunta, né? E vamos tentar desenvolver aqui uma resposta, né? Ou respostas mais satisfatórias. Pode ser algo bem objetivo, Itamar. Em primeiro lugar, os efeitos
que nós chamamos de interações medicamentosas, né, entre um medicamento e outra substância, seja ela lícita ou ilícita, nós estamos falando de substâncias químicas. Então nós vamos tratar tudo como químicos, né? Alguns interagem sim. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu tenho aqui um caso em que eu faço uso habitual, né, legalmente prescrito, de um tranquilizante. Mas, habitualmente, eu uso cocaína em festas, em encontros. Eu tenho uma certa frequência de uso de cocaína. É muito comum isso, né? Sim. Você que é psicóloga deve saber dessas condições muito melhor do que eu. Mas, enfim, ora, se eu tomo um benzodiazepínico, por exemplo, que é uma substância que tende a baixar, né, o meu limiar de excitabilidade, vai me fazer dormir. Tens algum exemplo de benzodiazepínico? Quais seriam? Tenho sim o clonazepam, que é muito conhecido pela marca registrada de Rivotril, que você conhece muito bem. Os seus pacientes devem usar muito. Muito, infelizmente. Ora, não é para isso que ele usa o Rivotril, que foi prescrito legalmente? Olha, ele não tinha uma insônia, não tinha uma queixa de insônia, uma queixa de ansiedade? Sim. Mas habitualmente também, e isso nem sempre é relatado ao profissional de saúde, ele faz uso de uma droga eufórica, cocaína, né? A pessoa sob efeito da cocaína fica eufórica, perde os limites, perde o seu medo, né? Fica desinibida, né? Então veja que nós temos ações no organismo que são ações o quê? Antagônicas. Então, neste caso, né, para ser bem objetivo, como você me pediu, veja, eu estou usando substâncias antagônicas e aí é muito provável que com o uso crônico da cocaína, porque essa pessoa, né, pode depois incorrer numa dependência química, né, ela, com o passar do tempo, relate ao médico, olha, isso não me faz mais efeito. Eu escuto muito isso. Eis a questão. Esse medicamento X, não vamos citar marcas, né? Não vamos fazer apologia a nenhuma marca de medicamento, mas esse medicamento, nessa posologia que você me prescreveu, não me faz mais efeito. Então, o médico vai ter que buscar novas alternativas terapêuticas, porque existe aí um caso clássico de interação medicamentosa, mas isso não é relatado para o médico. E tem outros casos, né, Itamar, de interação, por exemplo, existem pacientes que têm doenças crônicas, né, como diabetes, hipertensão, sim, uma doença renal crônica, sim, um problema de coração, né, uma cardiopatia. Existe, é importante que o paciente relate, porque muitas vezes, apesar do médico fazer uma anamnese bem adequada, fazer um exame minucioso das funções psíquicas, da história clínica do paciente, muitas vezes o paciente omite, por algum motivo, ele omite alguma informação para o médico. Então, o médico também não tem bola de cristal. Não. Então, eu gostaria que você estivesse colocando para a gente já, né, daqui a pouco vai se encaminhando para o final desse podcast, mas assim, estivesse falando para a gente a importância do paciente falar todas as doenças, todos os diagnósticos que ele tem, todas as medicações que ele toma, não deixar de falar, para que o médico possa, digamos, prescrever ali de forma adequada. Perfeito. E eu também, muitas vezes, recebo falas, né, dos meus pacientes. Ainda essa semana, uma paciente me falou, pois nós fomos ler a bula de um medicamento e nós é que informamos o médico de que tinha uma interação com outro medicamento que a nossa filha estava utilizando. Perfeito. E o médico nos agradeceu porque ele não sabia que tinha aquela interação. Então, qual é a importância? Pode interagir com outros medicamentos, com outras patologias que essa pessoa tem? Sim, né? Para esses casos, eu aconselharia os pacientes a procurarem um profissional farmacêutico, né? Nós, farmacêuticos, temos uma orientação enquanto formação para a observação dessas condições. É verdade, né? O médico não vai saber tudo, tampouco tudo aquilo que o seu paciente faz no âmbito doméstico, né?
Durante o período da internação, isso é mais fácil de ser controlado, porque nós temos uma equipe, né, que assiste ao paciente, né, horários, etc e tal, o que toma, o que não toma. Se algo lhe fez mal, isso pode ser substituído, por exemplo. Mas existem substâncias, por exemplo, que interagem com alimentos. É a chamada interação, né, medicamento-alimento. Antihipertensivos, um quadro de hipertensão, o sujeito toma antihipertensivos, por exemplo, ele não deve comer alguns tipos de queijos, são queijos mais nobres, ricos, né, em tiramina, que podem elevar a sua pressão. Tá, mas eu digo assim, qual é a interação com psicotrópicos? E no caso dos psicotrópicos, por exemplo, eu posso ter uma exacerbação, uma potencialização de efeitos, ou eu posso ter uma redução de efeitos, ou até mesmo efeitos sobre outros órgãos. Vou lhe dar um exemplo, né? Antidepressivos e medicamentos para o controle do diabetes, né? Os chamados hipoglicemiantes, né? Diabetes é uma doença crônica, portanto não é uma condição pontual. O paciente, uma vez diagnosticado, ele vai fazer uso dessas substâncias e uma série de outros controles, né? Se ele faz uso de alguns antidepressivos, eu posso ter problemas, por exemplo, com o fígado. Eu posso apresentar alguns problemas relacionados ao fígado e ao sistema digestivo desse paciente, exatamente porque ele faz uso concomitante de um antidepressivo e um antidiabético. Beleza. É uma situação. Bom, nós temos ainda 2 temas importantíssimos, vamos tentar. Gostaria que você falasse de uma forma assim, bem rapidinha, bem objetiva, tirasse essa dúvida, né? De, eu não vou tomar medicação alopática, eu vou tomar um homeopático, eu vou tomar um floral, eu vou substituir uma medicação, um antidepressivo, um ansiolítico e vou tomar um Rescue, por exemplo. Perfeito. Considerando que as terapias integrativas, elas são benéficas, por isso elas são complementares. Então, basicamente, qual seria a diferença? E depois, na sequência, logo eu já gostaria que você estivesse falando sobre os riscos da automedicação para a gente ir encerrando o podcast. Nós temos aí em torno de uns 5, 6 minutinhos para esses 2 temas. Vamos tentar resumir então, né? O tema é bastante complexo, mas vamos lá. Bem, tudo que nós tomamos, que nós compramos numa farmácia, que nós conhecemos como medicamento, é alopático. Tá? Está enquadrado dentro do conceito de alopatia. A homeopatia é um outro princípio, uma outra forma de tratar doenças, tá? Na alopatia, eu tomo o medicamento visando a redução dos efeitos, né? Que nós chamamos de efeito contrário. Se eu tenho uma dor, eu vou tomar algo que me alivia a dor. Exemplo, um anti-inflamatório, um analgésico, né? Na homeopatia, esse conceito é estranho de ser absorvido pela maioria das pessoas, mas o medicamento homeopático produz no organismo o mesmo sintoma que a doença. No entanto, o medicamento homeopático é múltiplas vezes diluído, que em linguagem técnica se chama de dinamização. E aí eu tenho um outro princípio que prevalece para que ele exerça o efeito terapêutico, tá? A homeopatia foi criada no século XIX por um médico alemão chamado Samuel Hahnemann, que estava exatamente descontente com as terapias então disponíveis, que não surtiam efeito. Então foi quase que uma coisa por acaso. Hahnemann estudou alguns princípios e conseguiu chegar a essa conclusão, que uma substância que no meu corpo vai produzir os mesmos sintomas da doença, no entanto dinamizado, muito diluído, poderia me curar. E isso tem sido constatado. Agora, a homeopatia não vai substituir, certo, uma situação aguda, uma situação emergencial. É uma terapia que pode ser complementar ao tratamento tradicional alopático. Você também perguntou sobre os florais. Por exemplo. Existem vários florais. Os florais mais comuns conhecidos dos brasileiros são os florais de Bach, né? Que é o sobrenome do seu inventor. Os florais atuam num outro nível, não atuam no nível físico,
Então, entram também na categoria de terapias integrativas e complementares. Então, eu não vou sair de um surto psicótico tomando um floral. E nem de um quadro de uma depressão maior, de um quadro agudo de ansiedade, um transtorno de ansiedade com um floral. Eu preciso mexer na minha neuroquímica, como eu acabei de falar. Eu preciso estabilizar as minhas funções, né, neurofisiológicas, para que eu possa sair daquele quadro e possa depois ser atendido e voltar, enfim, à recuperação, etc. e tal. Isso não vai ser conseguido com um floral, por exemplo, né? Mas ele pode ser usado complementarmente. Eu posso utilizá-lo complementarmente à minha terapia clássica. Ok, Tamara. Então agora eu gostaria que você estivesse falando sobre... provavelmente temos aí uns 3 minutinhos para você falar sobre automedicação. Os riscos, que isso é muito importante. No Brasil, eu trouxe aqui um dado interessante, que nós temos aqui o dado de 2016, 2017 e uns anos posteriores, mas eu trouxe aqui os dados de 2016 e 2017. O Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, em 2016, fez uma pesquisa com pessoas acima de 16 anos no Brasil, né? Pegou uma população X e lhes fez a seguinte pergunta: vocês costumam se automedicar? Veja a resposta. 79% das pessoas entrevistadas acima de 16 anos de idade diziam que faziam uso habitual, que usavam dessa prática habitual, que é uma prática comportamental, né? Eu acho que esse medicamento vai me fazer bem para isso. Por exemplo, no Brasil nós temos uma situação muito séria e delicada, que é o uso indiscriminado, né, e não prescrito de anti-inflamatórios. Existe uma categoria de anti-inflamatórios, chamada de anti-inflamatórios não esteroidais, que o seu uso abusivo, frequente, né, não prescritivo, pode levar, com o tempo, a uma falência renal crônica nos seus usuários. Sim, mas em relação aos psicotrópicos, assim? Em relação às substâncias psicoativas, eu diria que nós podemos gerar dependência. Por exemplo, primeiro, a automedicação pode nos intoxicar. Eu diria que o risco mais eminente, mais chamativo, né, que primeiro me vem à mente, é o risco da intoxicação. Segundo, eu posso gerar resistência àquela determinada substância. Então, se eu estou sob tratamento, ou se no futuro eu precisar de tratamento, né, talvez aquela substância medicamentosa já não responda terapeuticamente ao tratamento. E então o médico pode ficar perdido. Ele pode ficar bastante confuso nesse momento. Mas por que não funciona, né? Outra coisa, né? Quando nós falamos, por exemplo, né, de psicoativos, nós temos como eu já citei, o risco da dependência, etc. e tal. E eu posso gerar quadros clínicos, quadros patológicos que vão afetar todas as minhas funções psíquicas, né? Veja-se, por exemplo, uma substância que é de uso livre, está em toda a sociedade, mas que mata e provoca diversos prejuízos à saúde aos usuários, é o álcool. Sim. Quem não usa álcool, né? Então, o álcool, né, o consumo de álcool a longo prazo pode levar a um quadro de esquizofrenia. É relatado, né? Esses alcoolistas, né, de 30, 40 anos, que é comum encontrarmos, né, na sociedade pessoas, né, que fazem uso. Agora, imagine você, a seguinte situação: um alcoolista, né, de longa data, que já tem sintomas, né, de alcoolismo, sintomas clássicos do alcoolismo, e que em algum momento seja encaminhado para um tratamento psiquiátrico. Então ele vai fazer uso de uma substância antidepressiva, de um ansiolítico ou de uma outra substância, um antipsicótico, mas ele também continua a usar o álcool concomitantemente. Então isso é muito sério, muito grave. Então, em hipótese nenhuma, automedicação. Olha, a automedicação não deve ser usada em hipótese totalmente nenhuma. Tá? Não se deve fazer uso de automedicação em hipótese nenhuma, até porque eu posso
também com automedicação, é um outro quesito bastante estudado, que é mascarar o sintoma de uma doença que eu tenho. Ora, se eu consigo inibir os sintomas tomando qualquer coisa, lá na frente eu posso ter um diagnóstico desagradável. Eu posso ter uma doença inimaginável e que eu vou ter que tratar de outra forma, etc. e tal. É porque nós não estamos falando só de uma mente, né, Itamar? Nós estamos falando da conexão mente e corpo, né? Então, precisamos estar muito atentos. Itamar, como uma mensagem final, né, eu não sei se você gostaria de dizer alguma coisa, nós temos aí 2 minutinhos, né, para que você possa, né, fazer suas considerações finais e para que eu possa também encerrar o podcast. Perfeito. Primeiro, eu quero lhe agradecer pelo convite novamente, né, por esse segundo encontro, tratando do mesmo tema, medicamento, né, e medicamento psicoativo. Importantíssimo tema, importantíssimo e muitíssimo atual, né? Segundo, não faça nenhum tipo de autodiagnóstico, não tente fazer isso, não tente tomar medicamentos, muito menos os medicamentos psicoativos, porque eu percebo que hoje existe no comportamento das pessoas uma necessidade de usar aquilo que alguém próximo a mim usa e lhe faz bem. Minha mãe, sim, meu pai, meu vizinho, meu amigo, meus amigos especialmente usam e lhes fazem muito bem. Então é muito comum, né, este comportamento, né? É um problema no comportamento das pessoas, né, acharem que faz bem para A, B, C, muito provavelmente vai fazer bem para mim também. Isso é um erro, né? Então, não existe autodiagnóstico. Existe um diagnóstico tecnicamente conduzido por profissional habilitado. Ponto final. Se eu sinto coisas, se eu não me sinto bem, se o meu comportamento está alterado, se minhas funções cognitivas não estão adequadas, se eu sinto prejuízos na minha memória, né, se eu sinto algum tipo de perturbação à noite, se o meu sono começa a ficar interrompido com uma certa frequência, né, uma vez que eu dormia bem, agora não mais, etc. e tal. Primeiro passo, vou procurar um profissional habilitado que possa me orientar, ótimo, diagnosticar e possivelmente tratar. Ok, Itamar. Muito obrigada. Foi maravilhoso te ter aqui nesses 2 podcasts. Não é sempre que nós temos o privilégio, né, de ter tão próximo a nós um profissional tão qualificado, e eu até quero aproveitar a oportunidade eu esqueci de trazer um dado importante do mini currículo do profissional Itamar Domingos, que por acaso ele também é meu esposo. E é um privilégio para mim tê-lo como meu parceiro já há quase 30 anos e de poder, né, ter sempre o apoio dele em relação ao meu trabalho, de poder ter tantas trocas, né, de poder aprender tanto com ele no dia a dia e dele estar sempre disponível para contribuir, para colaborar nos meus projetos profissionais. Então, muito obrigada também, Itamar, pela parceria desses quase 30 anos aí juntos, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam, né, que todo esse conteúdo tenha contribuído. Não esqueçam, né, de deixar lá pra gente um recadinho no direct, né, e vou reforçar aqui, o farmacêutico Itamar Domingos é parceiro da Renascer, então caso vocês tenham a necessidade, é só agendar um horário que ele estará, né, atuando no projeto de assistência farmacêutica da Renascer. Um grande abraço a todos, tenham um excelente final de semana e até aí o nosso próximo podcast.